Dia da Deficiência Visual tem várias vertentes, né? Fala sobre acessibilidade, sobre inclusão, mas hoje aqui no BDP a gente vai aproveitar esse dia, essa data importante, Dia Nacional da Deficiência Visual, para poder falar também sobre saúde ocular, sobre prevenção, sobre cuidados. E para isso nós convidamos o médico oftalmologista Carlos Guima, que também é mestre em ciências médicas e membro da diretoria da Associação Paraense de Oftalmologia. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco, bem cedinho nessa terça-feira, para falar sobre um assunto que é muito importante, né, doutor? Existe uma estatística recente que aponta que em torno de 6,5 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência visual, que pode ser de moderada a grave. Do ponto de vista de um especialista, é um número considerado alto, doutor? Bom dia a todos, com certeza é muito preocupante. Fala-se hoje numa epidemia de baixa de visão e de cegueira no mundo todo. Só para a gente ter uma ideia, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas possuem deficiência visual em todo o mundo. Desse total, 40 milhões já são cegas e desses 40 milhões, 500 mil pessoas no Brasil já são cegas. A cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo. Desse total, 80 a 90% são de países emergentes ou subdesenvolvidos. E um dado muito preocupante, 75 a 80% das pessoas que recebem algum benefício de invalidez do INSS possuem a deficiência visual como causa primária ou secundária da justificativa do seu benefício. Agora, a boa notícia que eu gostaria de dar hoje é que 80 até 90% dessas causas de cegueira são tratáveis ou evitáveis. E aí a importância da ida frequente ao médico oftalmologista, né, doutor? A gente inclusive fala muito sobre isso ao longo do ano do Bom Dia Pará, a ida frequente, anual e inclusive desde a infância. Com certeza. Na verdade, a principal forma de se combater a baixa de visão, deficiência visual, é justamente o acompanhamento médico com o médico oftalmologista de uma forma precoce, contínua, adequada. Não adianta ser precoce se não for adequada, não adianta se for adequada e contínua se não for precoce, porque às vezes a gente perde o momento adequado de fazer um diagnóstico e um tratamento. E o nosso primeiro exame oftalmológico é ao nascer, né? O teste do olhinho, com 72 horas de vida. Então oftalmologista consulta com o médico oftalmologista não é só quando já tem 40 anos de idade, com aquela dificuldade para ler, mas sim desde criança. Isso tem que virar hábito, tem que estar na nossa cabeça. A título de curiosidade, só para a gente informar quem está em casa, doutor, o Dia Nacional da Deficiência Visual foi instaurado lá em 61. Antigamente se chamava Dia Nacional do Cego. Perfeito. Hoje em dia mudou para Dia da Deficiência Visual. Essa mudança teve um motivo, né, que é para ser mais abrangente. Com certeza. E aí eu aproveito essa informação dessa mudança para perguntar, afinal, a partir de que momento uma pessoa pode ser considerada uma pessoa com deficiência visual? Muito bem, assim, para a gente ser didático e para o público poder entender o que é enxergar bem, o que é uma deficiência visual, a gente considera didaticamente que uma visão normal é uma visão igual ou superior a 80% de visão. De 70% para baixo já é uma deficiência visual, que vai de leve até uma deficiência importante, que é na casa dos mais ou menos de 20% de visão. Abaixo de 20% de visão já é considerado cegueira legal. Então, cego não é necessariamente aquela pessoa que não enxerga nada, mas aquela pessoa que tem uma visão muito ruim, ou seja, inferior a 20%. Uma pessoa que tem miopia, um grau muito alto, pode ser considerada uma pessoa com deficiência visual? A gente vê muita gente com miopia hoje em dia, né? Sim, com certeza. Existe uma explosão de miopia em todo o mundo, inclusive os erros refracionais são uma das principais causas de deficiência visual, de baixa de visão. O bom que é tratável com o uso de óculos e outras órteses também acaba sendo muito importante. Estima-se que até 2050 a gente tem uma grande quantidade absurda de pessoas com miopia. Então isso tudo relacionado ao uso de telas, cada vez mais as pessoas, infelizmente é impossível a gente deixar de usar, mas o erro refracional, miopia, astigmatismo e hipermetropia também são causas importantes de baixa de visão. Nossa, essa informação é nova para mim. Doutor, a gente vai rapidamente lá no estúdio que tem uma pergunta, uma participação. Thaís? Fábia, sobre esse uso excessivo de tela,
que o doutor acabou de comentar, a gente tem a participação aqui do Ari. Ele diz que o neto tem 5 anos e passa muito tempo utilizando o celular para assistir vídeos. E ele quer saber se isso pode levar a algum transtorno visual precoce. Com certeza, cada vez mais. Na verdade, nós não fomos feitos para usar telas. Telas é uma invenção nossa, né? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria não recomenda o uso de tela em crianças abaixo de 3 anos de idade. Entre 3 até 5 anos de idade, 1 hora por dia no máximo. Entre 6 a 8 anos, umas 2 horas por dia. Acima de 8 anos até uns 11 anos de idade, no máximo 3 horas por dia. E sempre quando usar a tela, procurar afastar essa tela. Quando eu digo tela, celular, tablet, computadores, a cada mais ou menos 15 a 20 minutos olhar para a tela, parar um pouco, ficar 1 ou 2 minutos olhando para a distante, isso acaba sendo algo muito importante. Sempre que possível, aumentar a fonte da tela, porque quanto menor a fonte, mais difícil, mais a gente força a visão da gente. Outra coisa muito importante, se possível, aquelas telas que já tem aquele artifício de colocar o filtro azul, também ativar, não é automático, tem que ativar. Então acaba ajudando bastante. E estipular um horário noturno máximo para parar de usar a tela, tipo umas 9, no máximo umas 9h30 da noite. O que acontece é que muitas das vezes as crianças ficam até 10 da noite, meia-noite no celular, vendo mídias sociais, vendo filme também, jogando. Isso realmente é nocivo. Não só para a vista, porque isso pode estimular a evolução de grau, principalmente o grau de miopia, mas como até por uma questão também psicológica. A gente vê as crianças sendo mais ansiosas, tensas, as pessoas tendo mais insônia também pelo uso das telas. Então, não é só a visão que as telas podem afetar a gente. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco, né, principalmente essa importância da visita frequente ao oftalmologista, uma informação que a gente faz questão de reforçar.